Hoje, vamos mergulhar num cenário que poucos ousam imaginar, mas que, segundo relatos recentes, já deixou de ser apenas teoria para se tornar uma possibilidade real e aterrorizante. Vamos falar sobre as usinas de dessalinização do Irã e de Israel, esses gigantes de concreto e aço que transformam água salgada em água potável. Mas, mais do que isso, vamos simular o impensável. O que aconteceria se essas estruturas vitais fossem transformadas em alvos de guerra? Prepare-se, porque vamos explorar as consequências em primeira pessoa, como se eu estivesse ali, observando o desenrolar desse cenário distópico. Primeiro, preciso que você entenda a importância quase mística que a água tem nessa região. O Oriente Médio é um dos lugares mais secos do planeta. Lá, a disponibilidade de água é cerca de 10 vezes menor do que a média global. Não existem rios perenes como o Amazonas ou o Nilo em todo o seu esplendor. O que existe, na verdade, é uma dependência quase que absoluta de um processo caro e complexo: a dessalinização. O Irã e Israel, embora vizinhos na hostilidade, têm realidades hídricas distintas. O Irã, historicamente, sempre contou mais com seus aquíferos subterrâneos, rios e barragens. Cerca de 99% da população urbana tem acesso à água, teoricamente. Porém, essa fonte está em colapso. A má gestão, a construção desenfreada de barragens e anos consecutivos de seca severa fizeram com que o nível de água nos principais reservatórios despencasse para apenas 10% de sua capacidade. Em lugares como Teherã, o solo afunda mais de 300 milímetros por ano devido ao bombeamento excessivo das águas subterrâneas. É um desastre silencioso que já vinha ocorrendo antes mesmo dos primeiros tiros. As usinas de dessalinização iranianas, como a que fica na ilha de Qeshm, no Estreito de Hormuz, são vistas como uma solução emergencial, um alívio para comunidades litorâneas, mas não a espinha dorsal do país. Do outro lado do tabuleiro está Israel, a nação que transformou a escassez em abundância através da tecnologia. Israel é um gigante da dessalinização. Diferente do Irã, o território israelense depende de forma massiva desse recurso. Aproximadamente 80% da água potável consumida pelos israelenses vem do mar. São usinas de última geração que garantem que o país não sofra com a aridez que o cerca. É um orgulho nacional, um símbolo de resiliência, mas também é seu calcanhar de Aquiles estratégico. Agora, vamos ao que interessa. Estamos em um contexto de guerra. Relatos de março de 2026 indicam que a linha já foi cruzada. O Bahrein acusou o Irã de atingir uma de suas usinas de dessalinização. Antes disso, o Irã já havia acusado os Estados Unidos ou Israel de atacar uma instalação similar na ilha de Qeshm, no Irã, cortando água de 30 vilarejos. Veja o que está acontecendo. Num conflito onde até agora os alvos principais eram instalações de petróleo, refinarias e bases militares, de repente, a infraestrutura que fornece água para beber, cozinhar e para os hospitais entra na mira. O Irã já deixou claro, através de seu comando militar, que se suas instalações energéticas forem atacadas, a resposta será o ataque às usinas de dessalinização de Israel e de países aliados dos Estados Unidos no Golfo. O governo iraniano, através do Comando Operacional Qatom al-Anbiya, afirmou textualmente: se a infraestrutura de combustível e energia do Irã for violada pelo inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização pertencente aos Estados Unidos e ao regime, Israel, na região será alvo. É aqui que a simulação se torna um pesadelo. Imaginem comigo. Se as usinas de dessalinização de Israel fossem atacadas. O cenário é imediato. Israel, um país que construiu sua segurança hídrica sobre a premissa de que a água sai do mar, vê essa segurança desmoronar em questão de horas. A produção de água potável cai abruptamente. As reservas estratégicas, que são consideráveis, provavelmente durariam apenas alguns dias. Talvez uma semana. A vida, como conhecemos, para. Os hospitais entram em colapso operacional sem água para higienização e para equipamentos vitais. A agricultura de alta tecnologia, que abastece o país e parte da Europa, simplesmente seca. A população é instruída a racionar. Em poucos dias, a ordem social começa a se deteriorar. As filas por água seriam intermináveis. O governo israelense, que é altamente eficiente em segurança militar, se vê diante de uma crise humanitária interna que nem os melhores sistemas de defesa aérea podem interceptar. É a guerra deixando de ser sobre território e se tornando sobre a sobrevivência celular de cada cidadão. Agora, invertamos os papéis. Se as usinas de dessalinização do Irã fossem atacadas. A princípio,
Pode-se pensar que o impacto seria menor, pois o Irã ainda tem rios e aquíferos. Mas essa é uma armadilha de raciocínio. Como eu disse, o Irã já está em estado de crise hídrica profunda. Suas cidades litorâneas, como as que vivem em torno do Estreito de Hormuz, dependem dessas usinas. Um ataque em instalações como a de Qeshm não afeta apenas 30 aldeias, ele desestabiliza uma região costeira inteira. Além disso, existe a questão geopolítica. Se as potências inimigas, Estados Unidos e Israel, decidirem destruir sistematicamente as usinas de dessalinização iranianas, eles não estarão apenas atacando um país. Estarão desencadeando uma crise de refugiados dentro do próprio Irã. Milhões de pessoas que vivem nas costas áridas do sul seriam forçadas a migrar para o interior, para cidades que já sofrem com colapso hídrico e a subsidência do solo. Seria um caos humanitário de proporções bíblicas dentro das fronteiras iranianas. E aqui está o detalhe mais assustador, o que os especialistas chamam de efeito dominó ou contaminação colateral. Muitas dessas usinas não estão sozinhas. Elas são integradas a usinas de energia. Destruir uma é, muitas vezes, destruir a outra. Além disso, no Golfo Pérsico, um ataque a uma usina pode ser apenas o começo. Imaginem um ataque a um navio petroleiro próximo à costa. Um derramamento de óleo em larga escala contaminaria a água do mar na entrada das usinas de dessalinização de países inteiros. Os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Catar, nações que dependem em até 90% da água dessalinizada para beber, viriam suas plantas industriais forçadas a parar, não por um míssil direto, mas porque a matéria-prima, o mar, foi envenenada pelo conflito. A água se tornaria uma arma de destruição em massa involuntária. As consequências globais seriam imediatas. A economia mundial, que já sente o choque do petróleo, sentiria o choque da água. Não é exagero dizer que cidades inteiras como Dubai, Riad, Tel Aviv e até mesmo partes de Teherã poderiam se tornar inabitáveis em menos de 2 semanas. Especialistas já alertaram que, se a principal usina que abastece Riad fosse destruída, a cidade teria que ser evacuada em 1 semana. Do ponto de vista legal, isso é um crime de guerra. O direito internacional humanitário, através das convenções de Genebra, protege explicitamente instalações indispensáveis à sobrevivência da população civil, como as de água potável. Atacar uma usina de dessalinização sabendo que isso causará sede em massa, fome e colapso sanitário, é considerado um ato desproporcional e uma violação grave. No entanto, na narrativa que estamos assistindo, a linha vermelha está sendo apagada. O que começou com ataques a navios petroleiros e refinarias, evoluiu para ameaças diretas às torneiras de milhões de pessoas. Em conclusão, se as usinas de dessalinização do Irã e de Israel forem atacadas, não haverá vencedores. Haverá apenas um abismo humanitário. Israel, por ser mais dependente da tecnologia, sofreria um colapso quase imediato de sua qualidade de vida, uma paralisia total. O Irã, que já navegava em águas turbulentas de escassez, veria sua frágil estrutura social se despedaçar em conflitos internos por recursos. E os vizinhos do Golfo, muitos deles aliados dos Estados Unidos, seriam arrastados para o inferno por tabela, com suas plantas de dessalinização se tornando alvos ou sendo neutralizadas pela contaminação ambiental. Estamos diante de uma escalada onde a água, a fonte primária da vida, é empunhada como um punhal. A pergunta que fica no ar é, se isso acontecer, para onde a população civil fugirá quando não houver mais um lugar com água potável para beber? É um cenário sombrio, mas é a realidade que os relatórios de inteligência e as manchetes de jornais têm nos mostrado. E como analistas e observadores, nosso dever é entender essa nova face da guerra, antes que ela bata à nossa porta.